Boa noite, meus irmãos. Boa noite aos colegas, irmãos que nos assistem pelo Facebook. Começamos agora a nossa reunião da noite. Como de costume, vamos ler a mensagem do livro Fonte Viva de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. O tema da mensagem é acordar e erguer-se. A gente encontra em Paulo, Efésios 5,14, e com esse fragmento, Emmanuel faz alguns comentários. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e o Cristo te iluminará. Vamos aos comentários de Emmanuel. Há milhares de companheiros nossos que dormem indefinidamente, enquanto se alonga debalde para eles o glorioso dia de experiências sobre a terra. Percebem vagamente a produção incessante da natureza, mas não se recordam da obrigação de algo fazer em benefício do progresso coletivo. Diante da árvore que cobre de frutos, ou da abelha que tece o favo de mel, não se lembram do comezinho dever de contribuir para a prosperidade comum. De maneira geral, assemelham-se a mortos preciosamente adornados. Chega, porém, um dia em que acordam e começam a louvar o Senhor em êxtase admirável. Isso, no entanto, é insuficiente. Há muitos irmãos de olhos abertos, guardando, porém, a alma na posição horizontal da ociosidade. É preciso que os corações despertos se ergam para a vida, se levantem para trabalhar na sementeira e na seara do bem, a fim de que o Mestre os ilumine. Esforcemo-nos para alertar os nossos companheiros adormecidos, mas não olvidamos a necessidade de auxiliá-los no soerguimento. É imprescindível saibamos improvisar os recursos indispensáveis em auxílio dos nossos afeiçoados ou não que precisam levantar-se para as bênçãos de Jesus. Não basta recomendar. Quem receita serviço e virtude ao próximo, sem antes preparar-lhe o entendimento, como espírito de fraternidade, identifica-se com o instrutor exigente que reclama do aluno integral conhecimento acerca de determinado e valioso livro, sem antes ensiná-lo a ler. Disse Paulo: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e o Cristo te iluminará. E nós repetiremos: acordemos para a vida superior e levantemo-nos na execução das boas obras, e o Senhor nos ajudará para que possamos ajudar os outros. Hoje teremos o nosso irmão Ventura, e para dar início e em seguida passar a palavra para ele, eu peço a Edna para fazer a prece inicial das nossas atividades nesta noite. Boa noite a todos, que possamos elevar os nossos pensamentos
ao Mestre Jesus nesse momento. Bom Mestre Jesus, é com o coração agradecido que estamos aqui mais essa noite para aprender mais de Ti, aprender mais sobre o Teu Evangelho, sobre o Teu amor, sobre a Tua boa nova. Que possamos estar de coração aberto, de ouvidos atentos, para recebermos o que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Agradecemos por cada irmão encarnado, desencarnado que aqui se encontra, que cada um de nós possamos ser assistidos no que precisamos e no que necessitamos nessa noite. Que possamos sair daqui melhores do que chegamos, que os nossos irmãos possam ser sempre conduzidos no caminho da luz, da paz e do amor. Seja abençoando a vida do nosso irmão Valderi, seja com ele, o abençoando, dando entendimento a cada dia. Continua conosco, meu bom mestre, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite. É um prazer imenso sempre retornar aqui ao Bezerra de Menezes para junto podermos estudar um pouco. Também dirigimos nosso boa noite aos irmãos e convidados e tantos que acompanham pela internet, né? Esses momentos de ensino, aprendizado, mas sobretudo de nos localizarmos o tempo em que vivemos. A mensagem de hoje, ela reflete a última parte do primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, onde trata as instruções dos Espíritos. E o tema lá é a nova era. Podemos dizer que está dentro de um escopo de leis naturais, bem como das revelações divinas, as 3 revelações. É o que vamos explanar nessa noite, né? A lei universal, ela é a lei do progresso, em todos os aspectos. Perdão, nos aspectos nós, como seres humanos, vamos sempre evoluindo, melhorando. No aspecto também do planeta, ele também vai evoluindo, vai agregando mais conhecimentos. E nesse aprendizado há um desenvolvimento. Obrigado. Desenvolvimento moral e de desenvolvimento material. Então, eles precisam sempre caminhar lado a lado. O nosso planeta, segundo os espíritos, ele tem alcançado um ótimo nível de desenvolvimento material, através das ciências, conhecimentos, e é muito importante esse conhecimento. Mas tem outro que, de igualmente, não está acompanhando a evolução no sentido material, os conhecimentos ligados ao próprio planeta, que é o conhecimento moral, o conhecimento espiritual. Então, vamos aqui analisando como se fosse este degraus. A força motriz dessa lei universal do progresso é uma lei natural incontestável. Toda a natureza está submetida a este avanço perpétuo. Toda a natureza. Em todos os aspectos. Por exemplo, os grãos que hoje alimentam a multidão do planeta Terra. Praticamente aí uns outros bilhões de moradores. Eles evoluíram muito. Se não tivesse havido esta evolução, não teria como produzir tanto alimento. Em todos os aspectos. E junto com isso também vieram as tecnologias para aumentar a dinâmica da produção, da colheita e a eficiência do solo e assim por diante. Bem como todos os outros aspectos de saúde, os aspectos de desenvolvimento de engenharia, de arquitetura e tantos outros.
Isso é o que vai formando o desenvolvimento. Essa é uma lei. E é uma lei que acontece em todos os órgãos. O instrumento, o Espiritismo, atua como a alavanca de que Deus se utiliza para impulsionar o avanço coletivo da humanidade. O Espiritismo, a terceira revelação, ela veio justamente para ligar aquilo que era os conhecimentos primitivos para os conhecimentos atuais, migrando daquilo que era só ligado ao divino, por crenças, né, que atribuía tudo a Deus, bem como chegando até a ciência. O Espiritismo é ciência, ética e filosofia. E o destino final é a transformação moral da Terra, convertendo-a em morada definitiva para espíritos superiores. Mesmo quando passarmos, nesse momento atual, para o estágio de regeneração, é evidente que a Terra continua o seu processo. Depois que passar de regeneração, vem os mundos superiores, mundos felizes. E isto é um processo contínuo, sempre de evolução. Vamos começar analisando essa tríplice jornada da revelação, que está no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Tudo começou com Moisés, foi a preparação. Abriu o caminho e fez cair o véu sobre o Deus único. Isso aí já vinha já na preparação para que o governador do planeta, o criador do planeta, Salvador, guia e modelo, Jesus, pudesse encarnar. Mas para ele encarnar, ele viria dentro de um aspecto em que a religião estivesse mais aprimorada e mais direcionada ao Deus único. Porque antes, as civilizações como a Suméria, a egípcia e as do Oriente também, todos tinham muito a ver com o politeísmo. Era a adoração, a reverência a muitos deuses. E Jesus precisaria vir justamente na plenitude de tempo dentro de um povo monoteísta. E esse povo foi os hebreus, saído de Ur dos Caldeus através de Abraão, e Abraão foi o tronco para o povo monoteísta. Esse povo monoteísta não forçou os hebreus, né? Os árabes também. Na chamada Israel, né? Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Mas também naquela máxima dos muçulmanos, dos árabes, né? Só Alá é Deus e Maomé é o seu profeta. Quer dizer, mostra aí um Deus único. Então essa foi a primeira preparação, deixar de tudo que a natureza apresentava, ser como se fosse Deus e ir para o Deus como nós conhecemos hoje, né? A causa primária, a inteligência suprema, né? E a origem de todas as coisas. Avança, e agora vem a segunda revelação, que é justamente com o advento de Jesus. É a transformação para uma obra moral, uma obra sublime. Então Jesus, ele traça novos ensinamentos, sem abandonar o antigo, mas havendo a transformação para uma compreensão maior do que seria o plano de Deus e o plano espiritual. E em terceiro ponto, na conclusão, está aí o Espiritismo, como a terceira revelação. Não que seja melhor do que as outras, não é isso, mas é o seu propósito e a sua missão. É o que ela integra, é onde junta todas as outras. É como dizia o pastor Neemias Marrien, o Espiritismo não é a religião do futuro, até porque dentro dos seus ensinos não é bem uma religião como as outras, apesar do religares a Deus, mas é
não é o futuro das religiões, não é o futuro, mas acontece que todos os outros vão terminar chegando dentro deste entendimento. Avançando para a nossa compreensão desse mesmo tema aqui apresentado, vamos ver aqui, Moisés foi o despertar da justiça e a queda do véu, daquela primeira parte, Quem era o público naquela época? Já era um público com uma certa evolução para poder compreender um Deus único. Então aquilo ali foi revolucionária. E até hoje nós nos lembramos dos eventos que aconteceram no Egito, toda a saga de Moisés, justamente ampliando. E o ponto máximo foi justamente os 10 mandamentos. Daí ele volta no Monte Sinai, todos nós conhecemos essa história. Então, quem era o povo? O público, povos em estado semi-selvagem. A inteligência ainda necessitava de rituais semimateriais, como holocaustos, para focar os sentidos, enquanto a ideia de Deus falava ao espírito. Ele já tem aquela ideia, Deus único. Mas ainda não compreendiam. Então precisavam de coisas semimateriais. É onde encontramos aqueles sacrifícios, Dizia, não, para que haja o perdão, é necessário que haja o sacrifício. Mas como não iriam estar sacrificando seres humanos, como acontecia com outros povos, para buscar a graça divina, começaram a sacrificar animais. Era o sacrifício do cordeiro, que simbolizava futuramente a Jesus. E dessa maneira eles foram aprofundando o conhecimento. Vejam que era um conhecimento, podemos assim dizer, ainda um tanto primitivo. E tinha aquelas leis que eram leis duras, olho por olho, dente por dente. Quem matava iria pagar também com a vida. É aquela coisa, fez, pagou de igual modo. Tinham também muitos eventos de conflitos que tinham Deus como sendo o incentivador, aquelas guerras que encontramos no Velho Testamento. A missão era chamar a atenção geral da humanidade e remover o véu que ocultava a divindade única. Então ele cumpriu com essa missão. Ele dizia, olha, só existe um Deus. Não existe um Deus. Porque tanto os povos que cultuavam, como depois através dos filósofos foram criados mitos, tinha um Deus para tudo, Tem o Deus do mar, tem o Deus do sol, o Deus da lua. E quando vemos aqueles deuses do Olimpo na cultura grega, mais de 700, 500 anos antes de Cristo, Então cada coisa tinha o seu Deus. Deus do vinho, Deus da agricultura, e tinha os semideuses, como se fosse filho dos deuses, tinha toda aquela mitologia. E era importante para aquela época, Mas nós vamos avançando. E o legado? Os 10 mandamentos serviam como germe da moral cristã. Um frontispício brilhante e farol destinado a clarear a longa estrada da humanidade. Então foi primeiro, começou com os 10 mandamentos. Bem resumido, fácil de entender, mas até hoje nós não compreendemos a sua profundidade. Mas ali estava apresentado os ensinos principais dessa revolução moral. Mas avançam, Então passa o tempo de Moisés e chega Jesus Cristo, a sublime moral, aquele que é o centro de todos os ensinos e o centro também da direção de todos nós. Então nós chamamos que é o nosso guia modelo, chamamos que é o nosso salvador, o nosso orientador e o co-criador do planeta Terra. Aquele de uma maneira brilhante, quando João disse em seu evangelho abrindo, E o verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e justiça. Foi um momento que era como se tivesse um virar de chave no planeta Terra. E depois denominou-se. Foi tão importante, foi tão impactante, que foi dividido a eras
de transformação e de avanço da Terra. O antes de Cristo e depois de Cristo. Até quando nós estamos estudando a história, diz antes de Jesus, né? Depois de Jesus, antes de Cristo, depois de Cristo, pela a maneira tão forte como foi apresentado os ensinos de Jesus e esse novo propósito. Ele não veio destruir nada do anterior, mas veio trazer a evolução nos ensinos. Quando ele disse, olha, eu não vim destruir nenhum dos mandamentos, mas cumpri-los. Mas, evidentemente, agora, com uma interpretação que era para aquele povo compreender. Só que a compreensão daquele tempo, e fizeram muitas perguntas para Jesus. E Jesus disse que não poderia responder ainda. Disse, mas virá o Espírito de verdade, que vos guiará em toda a verdade. Jesus disse mais, né, tenho muitas coisas para vos dizer, mas vocês não podem suportar agora, porque o conhecimento da humanidade naquela época ainda não suportava. Então veio exatamente na terceira revelação. A promessa global, plantar o germe da solidariedade comum para renovar o mundo e aproximar os homens como irmãos. Amar o próximo como a ti mesmo. Jesus enfatizou na primeira revelação, essa não era a ênfase. Vem agora o terceiro aspecto, o terceiro ensino, que é justamente a chave da conclusão. É a chave para nós compreendermos de uma maneira ampla as outras duas revelações. E às vezes falta-nos estudar mais profundamente para entendermos, né? A ordem divina assenta-se nas próprias leis da natureza, possuindo um objetivo grandioso e útil para o momento atual. Então o Espiritismo ele se solidifica nas leis da natureza, nas leis naturais. É um dos aspectos que o Espiritismo também é ciência. Além da filosofia e da religiosidade em si, da ética, né? Maturidade intelectual. As ideias seguem a rota da liberdade humana. Então, as revelações, elas vão acontecendo de acordo com a preparação da humanidade. Tem poucos iluminados, que assim são chamados alguns, que já vê um pouco mais adiante, mas os outros não entendem e não compreendem, porque os seus ensinos estão bem à frente. Tem algumas pessoas que realmente têm determinados conhecimentos que estão muito além. Por exemplo, nos aspectos, quando eu falo, é aspecto de ciência também, e no aspecto da espiritualidade. Tem grandes pessoas, né? Tem o mesmo que todo mundo fala hoje, e que é uma coisa que muitos dizem, né? Alguns dizem que ele não é desse planeta, que é o Elon Musk. E ele vem com coisa revolucionária. Até muito tempo atrás, até agora, também dizia o seguinte, né, que foguete não dava ré. E ele fez o foguete e voltar, pousar no mesmo localzinho. Isso diminuiu um custo imenso daquelas explorações do cosmos, porque os foguetes eram perdidos por completo, não voltavam. Uma coisa que está acontecendo agora, o mundo está precisando muito de energia pelo desenvolvimento, principalmente de toda essa parte, né, de inteligência artificial, que tem trazido um benefício enorme para a humanidade e trará mais no futuro, né? Trará mais no futuro. Dizem que daqui a poucos anos, talvez 15, 20 anos, a profissão de médicos praticamente vai acabar. Porque somente um técnico com a inteligência artificial vai ter capacidade de fazer mais diagnósticos, fazer operações precisas, só dando comando para a inteligência artificial. E outra coisa que está acontecendo agora, está desenvolvendo, né? Como o mundo precisa muito de energia, e cada vez mais, com esses data centers que alimentam principalmente as IAR, aí vem a questão de produzir energia. E foi ver o seguinte, que na Terra não vai ter como alcançar tudo. Então o que ele fez?
está desenvolvendo o projeto já e instalando grandes estações de captação de energia para tirar direto do Sol, aqui para o nosso planeta. Elas vão estar no espaço. Já tem toda essa rede de satélites. Aí diz, como é que uma pessoa tem uma visão dessa e coloca em prática? É isso. Aí também vem outros grandes filósofos, vem outros grandes religiosos que também trazem outros aspectos espirituais. Então tudo isso faz parte dessa nova era, desse desenvolvimento, onde a ciência e a religião elas se unem e vão buscar assim uma melhor interação para o melhoramento do planeta Terra. E o descerramento, né, oferece a chave metodológica e científica da vida futura, descerrando as portas de uma moral lógica. Antes falarmos de reencarnação pelos ensinamentos religiosos e filosóficos justamente do Oriente. E a maioria acreditava na religião, na reencarnação. Mas só começou a ser provado há pouco tempo através da ciência. Então, provando a reencarnação. Então, este ponto da evolução do divino, né, nós podemos ver nesse quadro aqui de uma maneira mais resumida, né? Então, vamos ver a história da humanidade, aqui nesse primeiro item. Moisés, semi-selvagem, focada nos sentidos. Pensava um pouco, né? Focada nos sentidos. Então tinha que fazer o sacrifício, tinha que ter aqueles rituais, porque era na questão dos sentidos. Como alguns ainda focam nos sentidos, para poder acreditar. Então aquela questão, bom, se eu não fizer a minha prece com uma imagem de Jesus, ou com a imagem de Nossa Senhora, ou com a imagem, é como se não tivesse valor. Eu tenho que estar diante da imagem, né? Tenho que me ajoelhar dentro da imagem. Quer dizer, é aquela questão do sentido. Tem que ter alguma coisa para direcionar o sentido. O Cristo, ele já apresenta esse estágio da humanidade em busca da redenção emocional. Estamos mais focados naquela parte mais interior, naquela parte mais de compreender uns aos outros, se perdoar uns aos outros, né? E o Espiritismo em transição para a maturidade intelectual, que é justamente nessa preparação para um mundo de regeneração, saindo do mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. O foco da revelação. Na época de Moisés, era a existência de um Deus único. Essa era a missão. Mesmo usando alguns símbolos para o povo daquela época, mas era fundamental o seguinte, né? A revelação de um único Deus. Deus único. É um Deus único, mas vários dá nomes para eles. Mas ele é o único. É o mesmo Deus de todos os outros segmentos, todas as outras religiões. É o mesmo Deus. Só que cada um apresenta de maneira diferente, mas o caminho é o mesmo, né? O foco de Cristo, na sua revelação, era o amor ao próximo e a caridade. Era o amor em ação. Ele apresentando ao nosso mundo. É quando ele chega, resume os 10 mandamentos que foram apresentados por Moisés em 2, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. A quem? O Deus único. E ao próximo como a ti mesmo. Então seria juntando a existência do Deus único, né, e o amor ao próximo. E o Espiritismo, na terceira parte, né, que é a lei do progresso e a vida futura. A lei do progresso, desenvolvimentos, a racionalidade, né? E a vida futura, apresentando, olha, a vida não termina aqui. Isso aqui é apenas a nossa roupa. Nós continuamos vivos. Nós não temos espírito. Nós somos o espírito encarnado. E a vida continua, como está bem lembrado no livro que tem esse título, né? Do Espírito André Luiz, psicografia de Chico Xavier, que é a vida continua. A vida é verdadeira. A material sempre vai sendo reciclada. É a abordagem metodológica, né? Qual era o método para trazer esses ensinos? No tempo de Moisés era o semimaterial, holocaustos,
leis muito rígidas, porque o povo eram semi-selvagens. Não era, digamos, apesar que o nosso planeta tem ainda pessoas selvagens, né? Tem tribos selvagens, mas naquela época os povos já eram semi-selvagens, mas também se reuniam em tribos, mais ou menos. Por esse motivo que nós encontramos lá na divisão do povo hebreu, né? As 12 tribos de Israel. Eles eram um pouco sempre selvagens, né? E tem muitos de nós que ainda nos colocamos nessas tribos. Eu sou da tribo tal, eu sou da tribo tal, né? Como acontece nas ideologias políticas, nas ideologias religiosas, né? Não, eu sou dessa tribo. Não, eu sou da tribo do Espiritismo. Eu sou da tribo da Assembleia de Deus. Eu sou da tribo do Catolicismo. Outro diz, eu sou da tribo de tal candidato. Eu sou da tribo de tal candidato. Ainda criando tribos. E isso deixa-nos engessados, né? E Jesus veio exatamente para tirar isso. Então, qual era a abordagem metodológica de Jesus? Espiritual e interna, através de parábolas, de ensino e através do coração, daquele ensino mais puro e mais direto. E o Espiritismo, a abordagem metodológica, é ciência, fé, raciocinada, a razão. É começarmos agora a dizer, bem, isto é realmente assim? Então vamos fazer o experimento? Vamos testar para ver se é dessa maneira? Vamos ver se essas coisas existem? Mas para a ciência, para ser experimentada, isso é aquela questão empírica, é necessário nós participarmos através da pesquisas mais aprofundada, né? E o papel histórico. Moisés abriu o caminho. Cristo continuou a obra de Moisés. E a terceira revelação, representada no Espiritismo, mas não é só o Espiritismo, né? Todos os outros espiritualistas contribuem, concluirá essa evolução. Não é evolução completa e total, é evolução para este período que leva ao mundo de regeneração. O mundo abalado. Nós vamos agora compreendermos essa parte que nós vivemos atualmente. O sintoma do tempo. O mundo está abalado em seus fundamentos, reboará o trovão. As antigas trevas resistem ao avanço natural, esse avanço desenvolvido. E Jesus falou disso. Principalmente, encontramos lá no livro de Mateus e muitos outros, né? Quando ele falava dessa posição, nessa questão que as trevas, né? Aqueles que não querem ver esse progresso, e tem muitos espíritos que habitam no planeta Terra que assim não desejam. Então, o que acontece, né? Então, ele abalado, daí Jesus diz, sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Haverá guerras e rumores de guerra, pestes, né? Como tivemos muitas epidemias, né? Nação contra nação, reino contra reino, filhos sendo antagonistas aos pais, os pais aos filhos, né? Então, veja, apresentou esses que seriam os sintomas do tempo. E lá no livro da Gênesis, né, no último capítulo, fala os sinais dos tempos. Então, isso aqui são sinais que a evolução está continuando e nós estamos no ápice. Não é negócio de 2, 3 anos, né? E nós não sabemos, aquele dia e hora desse, ninguém sabe. Mas os sinais nos mostram como nós estamos hoje, atualmente. E o conselho espiritual? Dobrai-vos a rajada que anuncia a tempestade, para não serdes derribados. A resiliência moral é a única âncora. Jesus diz, perseverai até o fim e será salvo. Então, perseverar nessas todas as turbulências, né? Através de que? Essa expressão, quando diz dobrai-vos, diz os espíritos, é aquela questão de você buscar orar, buscar entender e saber que tudo aqui é passageiro, mas não cair a toda essa efervescência que o nosso planeta enfrenta no momento. E muito grave. E muitos dos que desencarnam agora não irão mais reencarnar nesse planeta. Porque ele vai avançar para a regeneração. Outros que estão no estado primitivo vão receber muitos espíritos deste planeta atual
que quando chegar no primitivo serão pessoas muito iluminadas, vão levar muito desenvolvimento, porque já leva alguns conhecimentos, né? E o alerta prático: preparai-vos, não imitei as virgens loucas que foram apanhadas desprevenidas. Vocês conhecem essa parábola das 10 virgens? Está também lá nos evangelhos, né? E era para todos estar preparada para a vida do Senhor. Mas só que elas não deram muito, eram as 10, né? Chamadas 10 virgens. Elas colocaram sem vigilância, né? E quando o Senhor veio, estavam todas dormindo e não perceberam. É o que vai acontecer muito, né? E Paulo faz esse mesmo apelo quando ele diz: desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. Então nós precisamos ler um pouco o momento em que nós vivemos. Olha aqui o diagnóstico do nosso tempo. A ciência desenvolveu-se à custa da ordem moral. Gerou vasto bem-estar material, mas isolada redundou em proveito do espírito das trevas, que é o egoísmo. Então a ciência teve um desenvolvimento muito importante, mas ela gerou muito egoísmo. Um dos maiores males da humanidade, né? É o orgulho e o egoísmo. Então essa é a balança que está atualmente, né? Quem está pesando mais é essa parte materialista. A parte moral, a parte espiritual, que é do coração, essa parte está desnivelada. É aquilo que nós falamos no início. O desenvolvimento material avançou muito, mas o moral, o espiritual, ele não está equilibrado. Não está equilibrado. Então, esse é o tempo que nós vivemos. O coração e o amor ficaram para trás, passados 18 séculos de cristianismo. E apesar do sangue de inúmeros mártires, o reino do Cristo ainda não se consolidou plenamente. Ainda não está consolidado. Se tivesse o reino de Jesus tivesse consolidado em nosso planeta, não haveria guerras. Não haveria fome, porque os governantes não seriam corruptos. Não haveria tantas doenças, porque estaria bem mais evoluído. Então a fórmula da nova aliança é a ciência e o coração. Agora estes dois unidos, né? A ciência, desenvolvimento intelectual, razão lógica e leis da natureza. É somando isso, né? Desenvolvimento e a razão lógica. Essa razão lógica é uma questão individual. Diz que Allan Kardec era a razão encarnada, porque ele era bem racional. Bem racional. O coração, a moralidade, o amor evangélico, a caridade. Então aí forma o quê? Quando tiver essa união perfeita. O reino do Cristo. O coração e o amor têm de caminhar unidos à ciência. O apelo é claro: voltar para o Mestre. Tudo é fácil àquele que crê e ama. Vejam aqui, nesse slide anterior, nós vemos que a ciência e o materialismo está pesando mais. Então tem um descontrole. Mas a fórmula da nova aliança é essa. É ciência e religião, elas juntas, né? A natureza da revolução não é material. Nunca veio a questão da medir um pouco pelaquela parte do Antigo Testamento, que tem muito daquelas cultos semimaterial, né? Não é material. A transformação que se aproxima não depende da derrubada de nações ou de conflitos bélicos estruturais. Essa é uma prova de que ainda não alcançamos o desenvolvimento. É essencialmente moral. Os grandes espíritos mensageiros sopram a fé para que os obreiros esclarecidos e ardorosos iniciem a mudança
pela renovação ética e espiritual. E creio que logo, logo vai estar acontecendo, porque cada vez mais tem mais pessoas ligadas à moralidade, às ciências, à filosofia e à religião, tomando posições de destaques, no entanto, sendo assim, grandes colaboradores. A missão individual, que é o paradoxo do grão de areia. A pessoa diz, bem, mas o mundo é tão amplo, e como é que eu vou ajudar? É aquele paradoxo que fala na parábola do grão de areia, né? O grão de areia. A frase, somos pequenos, carece de significação. Sem os grãos, não existiriam as montanhas. Então, para essa transformação dessa nova era, cada um de nós temos que nos procurar, nos melhorarmos a nós mesmos individualmente, cada um se melhorando. É aquilo que nós chamamos da reforma íntima. Não é querer melhorar os outros, é nos melhorarmos individualmente. E assim o exemplo vai ajudando a melhorar os outros, né? É aquele exemplo da formiga. O trabalho diligente constrói o edifício imenso de sua república. Aquele trabalho simplesinho, cada formiguinha fazendo a sua partezinha, ela constrói aqueles grandes impérios, aqueles grandes formigueiros, onde milhares e milhares ali ficam vivendo a todas as intempéries, de chuva, de calor, do que for, estão todas bem protegidas, acumulam alimentos de uma maneira bem coordenadas, né? E o animáculo, seres imperceptíveis, constrói recifes que elevam continentes inteiros, aqueles grandes rochedos que tem dentro do mar. Ali muitos foram construídos por seres que nós praticamente não vemos do microscópio, de tão pequenininhos, mas vão se juntando, vão formando aqueles corais e formam grandes elevações. A cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. A voz humilde é indispensável a todos. A voz humilde. O senhor diz, não vou falar porque eu não sei falar. Fale alguma coisa, não tem problema, faça uma prece, uma oração, faça um pequeno trabalho. Todo ele é super importante neste desenvolvimento, né? Então, o estudo do caso, né? Que é a jornada de Santo Agostinho. É, inclusive, a última parte lá, né, da comunicação do último espírito, é justamente Santo Agostinho, que foi um grande filósofo da Igreja Católica, e grande estudioso que todos nós conhecemos, né? O pilar humano do passado. Arrancado do paganismo, Agostinho, né, Santo Agostinho, e dos excessos pelo fulgor da verdade, né? Saulo, por que me persegues, que foi outro, né? Tornou-se um dos mais sólidos esteios e pais da igreja. Ele teve aquele start, aquele insight, justamente na experiência de Paulo. E Santo Agostinho saiu também de uma vida muito desregrada e muito distante de Deus. Mas ali foi o pilar humano, ali começou a visão profética. Nas suas confissões, que é um livro que ele tem muito importante, né, que é o mais importante, é chamado Confissões. A gente baixa gratuito na internet, todos podem ler. Nas suas confissões, após a morte de Santa Mônica, era a mãe de Santo Agostinho, que foi quem conduziu, que ela era bem piedosa, foi quem conduziu ele para a igreja, né? Depois ela foi canonizada santa. Então Santa Mônica previu, estou convencido de que minha mãe me virá visitar e dar conselhos, revelando-me o que nos espera na vida futura. Uma retumbante previsão da doutrina para a vida futura. E ele, mesmo sem falar da reencarnação, mas ele disse isso, né? Eu sei que ela vai me visitar e dar conselhos, dizendo que ela não morreu. Ela vai continuar me orientando. O mensageiro divino presente, né? O Santo Agostinho. Hoje é um dos maiores vulgarizadores. Essa palavra vulgarizadores é como assim, tornar popular os conhecimentos. Porque antes eram só restritos à classe de cima do clero. Ler a Bíblia era só o clero de ordem elevada, os outros não era permitido ler, e assim por diante. Então, dizer que é um dos maiores vulgarizadores do Espiritismo, multiplicando-se para disseminar
a verdade que outrora ele pressentia. A expansão da consciência do pós-morte. Santo Agostinho veio demolir o que edificou lá no passado, com as suas comunicações? Não, certamente que não. Né? Só que ele também tinha umas visões terrenas de limitações, não conhecia bem o futuro. Por exemplo, na Terra, avaliava o mundo com os conhecimentos da época, daquela época. Acreditava que espíritos incubos e sucubos, né? Acreditava, né, em espíritos incubos e sucubos e lançou anátema contra a teoria dos antípodas. Então, o que seriam esses espíritos incubos e sucubos? Que foi uma doutrina que na época medieval cresceu muito. E Agostinho foi um dos divulgadores dessa doutrina. Não sei se vocês já ouviram falar nessa doutrina, dos espíritos incubos e sucubos. Olha, os espíritos incubos e sucubos eram como se fossem entidades, demônios, do folclore medieval, que visitavam pessoas enquanto dormiam, para manter relações sexuais. Então, os incubos assumiam forma feminina, masculina, para atacar as mulheres, enquanto os sucubos tomam forma feminina para seduzir homens. Quer dizer, o principal objetivo dessas entidades é sugar a energia vital da vítima. Hoje, na terceira revelação, nós vamos compreender que a coisa é muito mais além, são os vampirizadores, pela qual nossa sintonia se coloca à disposição. Então, tem os espíritos vampirizadores, do álcool, cigarro, drogas, alimentos e tantas coisas que nos fazem mal. E eles atuam dessas mesma maneira, né? Então a visão liberta, a claridade nova, né? A alma liberta vê o que não via no passado. Uma nova luz brilha, permitindo abandonar velhos dogmas, sem renegar sua fé cristã. Ele agora conduz a humanidade a uma interpretação mais lógica, acertada dos textos sagrados. Isso vai sendo paulatinamente. Daqui a 300, 400, 500 anos, nós vamos entender melhor coisas que nós não entendemos hoje. Com certeza, né? E concluindo, né, o convite à nova era. E assim concluímos esse estudo de hoje. Como diz aqui o Espírito Fênelon, começou a nova cruzada. Apóstolo da paz universal, que não de uma guerra. Modernos São Bernados, olhai e marchai para a frente. A lei do mundo é do progresso. Então, a verdade destituiu as trevas. A tempestade prepara o solo. O trabalho de renovação aguarda a nossa voz. Temos aqui são essas três fases dessas três revelações. A verdade destruiu as trevas, Deus único. A tempestade prepara o solo, as coisas que Jesus nos ensinou e mostrando que teríamos dificuldades. No mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Perseverar até o fim e sereis salvos. Né? Ele vê a sua mensagem. Vamos em frente, né? E o trabalho de renovação aguarda a nossa voz. O trabalho de transformação, de reforma íntima, para compreendermos o mundo em que vivemos. Que a graça divina, que a iluminação dos espíritos superiores possa nos auxiliar, cada um de nós, para compreendermos os momentos em que vivemos. Que a graça seja com todos. Agradecemos a presença de Valderi, lembrando que temos a campanha do Quilo todos os domingos. Os interessados procuram Sebastião para melhores instruções. Lembrando também que tem um estudo aos domingos à tarde, às 16 horas, com o nosso irmão Aurélio. Todas as segundas,
Temos palestras ao público com Rubens Ferreira, além de Conexão para Luz, que é um canal do YouTube, onde Soares e Silmara apresentam, e o Espiritismo no Ar, também pelo canal do YouTube. Então, vamos à nossa prece de encerramento, lembrando que no próximo sábado, dia 23, teremos Andréa Jacinto com o tema História de um Doméstico, que iremos encontrar no livro O Céu e o Inferno, que é uma das obras da codificação espírita. Vamos à nossa prece final. Em seguida, teremos os passos individuais na cabine. Boa noite a todos. Bom Mestre Jesus, com um coração grato, que estamos aqui diante de Ti, te agradecemos por essa rica oportunidade de aprendizagem, que o Senhor continue conosco, nos ajudando, nos auxiliando na nossa caminhada diária, na nossa evolução espiritual, que possamos sempre termos o Bom Mestre como nosso guia, que possamos sempre buscar e seguir os Teus passos, para um dia sermos semelhantes a Ti, Mestre Jesus. Agradecemos pelos amigos espirituais, agradecemos ao mentor da casa, Dr. Bezerra de Menezes, agradecemos por toda a assistência que cada um de nós recebemos dessa noite. Agradecemos também pela vida do nosso irmão Valderi, que ele possa dizer sempre, eis-me aqui, para vir falar do Teu Evangelho, vir falar do Teu amor, meu bom Mestre. Continua conosco, nos concedendo a noite de paz, de tranquilidade, nos leve em paz para os nossos lares. Que possamos ter outras oportunidades como essa, de estarmos aqui nessa casa de oração, nessa casa de amor e de caridade. Continua conosco hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja.